Oi, e aí, tudo bem, pessoal? Eu sou estudante de arte e eu queria fazer só um vídeo meu desenhando. E hoje eu vou tentar fazer um estudo do estilo de arte de Arcane, que muita gente ultimamente, né, tem babado pelo estilo de arte de Arcane, né, falam que é muito bonito, especialmente pra animação, né, que a animação é difícil porque tem que desenhar frame a frame. O estilo de arte é uma coisa que precisa ter muito cuidado em animação. E eu resolvi fazer um estudo sobre o estilo de Arcane. Eu admito que não é o estilo que eu acho lá muito bonito, mas eu entendo o apelo. Dá pra ver que é um estilo diferente de como eu costumo desenhar, só olhar pras minhas artes originais. Mas é por isso que eu resolvi tentar, porque eu gosto muito de estudar muitos estilos diferentes pra desenhar melhor, pra tentar desenhar bem, pra tentar tirar o máximo possível de um estudo de desenho que eu faça, e também porque isso mais pra frente pode me ajudar a melhorar meu próprio estilo também, né. Então tá, vamos lá. Primeiro eu desenhei um rascunho bem básico da Jinx. Eu escolhi estudar a Jinx, né, nesse estudo, porque ela é a personagem mais famosa da série e coisa e tal, né, e eu achei o design dela mais fácil. Então eu fiz um rascunho, depois desenhei a line art. Ela ficou um pouquinho vesga, né, depois que eu percebi, mas não tem problema. Depois eu pintei mais ou menos, e como uma parte muito característica do estilo de arte de Arcane, né, é justamente esse sombreado único, antes de eu começar a pintar de vez, eu já fiz umas pequenas áreas de referência no desenho pra eu tentar ver aonde mais ou menos as sombras se encaixam, né. Então, finalizado o básico, né, que é sketch da cor, eu finalmente comecei a pintar da maneira mais definitiva. Eu comecei tentando escolher a cor direitinho do meu desenho de referência, mas aí quando eu percebi que isso ia ficar ruim, eu mesmo fui escolhendo as cores, porque ficar escolhendo com o contragosto tudo ficando muito feio. Então eu decidi eu mesma escolher. Fui pintando aos poucos, aonde eu marquei com as sombras mais escuras, era pra onde a cor ficar mais carregada. Eu pintei a sombra em alguns pontos estratégicos, onde eu acho que no desenho de referência a cor estava mais pesada. E fui aos poucos pintando em cima das sombras de referência que eu pintei. Pele foi o que foi mais difícil, por isso eu fiz ela primeiro. E depois eu parti para os outros detalhes, né? Aí depois eu fui pra blusa, onde eu fiz esse reflexo de luz são, tipo, bem difíceis de desenhar. Tem que ter um estudo muito grande de onde a luz está vindo, aonde estão as marcas da blusa. Mas aos poucos foi indo. Acabou que não foi tão difícil quanto eu achei que seria a parte da roupa dela. Depois eu fui pro cabelo, que é uma parte que eu, pelo menos, gosto muito de trabalhar, porque normalmente nos estilos de arte dá pra dizer muito sobre o modo como o cabelo é desenhado. Principalmente nos estilos de arte mais expressivos, né, que tem normalmente os estilos de cabelo mais irrealista. Então eu fui pintando quase que faixa por faixa, fio por fio do cabelo, que é uma parte que eu gosto muito de trabalhar. Fui aplicando mais cor, mais sombreado, até ficar bem do jeitinho que eu queria. Depois eu voltei para dar mais uns toquezinhos na pele. A área ao redor dos olhos também foi muito difícil de fazer, né, porque eu acho que a Jinx meio que tem umas olheiras bem pronunciadas, né, bem acinzentadas. Então eu coloquei um brilho ao redor dos olhos, que o estilo de George Jekyll tem uns olhos bem brilhantes, principalmente em cenas mais iluminadas, né. Depois botei uns retoques na pele, principalmente áreas onde iam ter mais luz, eu botei um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de opacidade. Então a boca foi um lugar que me surpreendeu, porque eu não achei que fosse ser tão difícil definir o tom exato da cor, da boca, do brilho específico, onde precisava de mais volume, onde precisava de mais brilho, de mais saturação. Por isso acabou demorando um pouquinho mais do que eu achei que fosse demorar, mas no final das contas acho que eu consegui. Ficou bem bonito, uns lábios mais abertos, um pouquinho mais carnudos do que eu normalmente costumo desenhar. Depois eu resolvi mudar a cor da line art pra ela ficar com uma aparência mais fina, porque a Arcane, né, tem umas linhas
bem finos, que não são muito fáceis de notar. Esse é um detalhe que eu gosto bastante, né, mas é bem raro em animação, que a animação normalmente tem umas linhas mais grossas que separam o personagem do cenário, que eu até entendo, né, porque quando é animação precisa ficar bem marcado o personagem do resto do cenário pra ficar mais fluido, eu acho, né, a movimentação da animação. Porque pode ficar bem ruim numa animação se a pessoa sem querer acabar confundindo o personagem com o cenário. Então eu entendo porque que é raro, mas eu particularmente gosto das linhas mais finas. Então aos poucos eu mudei totalmente a cor, quase toda a line art pra ficar mais sutil, mais discreta. Acabou ficando com umas linhas bem finas. Depois eu parti pra sombrear. Primeiro eu fiz as áreas mais escuras do desenho, onde a sombra precisa ficar mais forte. Eu pintei com um preto um pouquinho mais esfarelado, um pouquinho mais translúcido, pra ficar uma sombra não tão exagerada, mas que ainda dá pra ver que tá lá. E depois eu fui para as áreas ao redor que tem uma sombra mais sutil, que é ao redor do nariz, debaixo dos lábios, no queixo, nos cabelos, que é uma sombra um pouquinho mais sutil e que por isso que ela também não é tão preta. Em alguns lugares a luz acabou ficando mais óbvio, por isso a sombra é mais brilhante, não é tão escura. Depois, com um toque final, eu acabei cobrindo o desenho inteiro com uma camada de uma cor mais clara pra meio que ser a luz. E depois eu apaguei as áreas onde não teria essa luz, né? Seriam as áreas mais aonde a luz não tocava, digamos assim. Então eu apaguei a cor que tinha nessas áreas pra dar um contraste, né, das áreas na sombra e nas áreas na luz. Depois, só pra dar um toque final, fiz mais uma camada de sombra bem mais sutil dessa vez, só pra destacar ainda mais as áreas de luz das áreas da sombra e um reflexo bem sutil de luz que imagina meio que tem uma fonte de luz na frente dela e por isso esse reflexo direto no rosto dela. Depois, por fim, só pra terminar, eu fiz um background, um cenário meio genérico, só pra não ficar completamente sem nada ao redor do desenho. E foi um cenário bem básico, só com uma cor simples e um pouquinho de textura e um pouquinho só de reflexo da luz por cima. E finalmente temos a versão final. O que é que vocês acham? Eu sei que não ficou igual ao desenho da Jinx, mas não é esse o propósito aqui, não é fazer uma cópia perfeita, é estudar o estilo, a pintura específica que é usada na série de Arcane. Fala aí o que vocês acharam, espero que tenham gostado desse vídeo. E, por favor, se inscreve e deixa o like aí, só pra me dar uma moral. E muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!